Queridas irmãs e irmãos, bom dia. Saúdo vocês com palavras de Apocalipse 21:5. Eis que faço novas todas as coisas. Tendo este verso como lema, o tema do ano de 2021 da ISLB será Viver o Batismo, dons a serviço. Hoje lançamos esse tema com o desafio de colocar o nosso batismo em prática, utilizando nossos dons a serviço no reino de Deus. Estamos entrando no ciclo do Natal, e esse ciclo inicia com o Advento. Ainda não é Natal, embora as vitrines dos mercados o indiquem. Por isso, precisamos celebrar o Advento com todo o significado que este tempo representa. Que tempo é esse? O que fazemos nesse tempo? Como colocar nossos dons a serviço do reino de Deus neste período de Advento? Assim como a Quaresma, 40 dias que nos preparam para a Páscoa, também o Advento, durante 4 semanas, nos prepara para a vinda do Filho de Deus. Advento é tempo de espera, de permanecermos vigilantes e alertas, diz o Evangelho. Algo está por vir. Desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a força consoladora do Espírito Santo nos encontrem vigilantes e nos abracem nesta manhã. Amém. Estamos no primeiro domingo de Advento, dia de acender a primeira vela da nossa coroa. Mesmo que ainda um pouco tímida, a luz de Cristo começa a brilhar, anunciando este tempo de renovar a fé e a esperança. Convido você a acender a primeira vela da coroa na sua casa, enquanto ouvimos e proclamamos que Advento é tempo de preparação. Advento é tempo de preparação, de abrir caminhos para o Deus criança, é estar disposto a ajudar o irmão e a uma irmã encher de esperança. Advento é tempo de avaliação, de unir caminhos e acertar estradas, é tempo certo para pedir perdão e perdoar seguindo de mãos dadas. Advento é tempo de transformação, mudar caminhos para um mundo novo, é ver que o amor de Deus é doação e a novidade é para todo o povo. Advento é tempo de decoração, florir caminhos e aplainar colinas, encher de amor e luz o coração, para espalhar nas noites natalinas. Convido a uma palavra de oração. Oremos. Ó Jesus, Tu que vens a nós trazendo vida, graça e salvação, agradecemos-te por seres a esperança deste mundo tão confuso e perdido com a desvirtuação dos valores. És a luz e a verdade do mundo. Dá-nos a Tua palavra e ensina-nos a sermos vigilantes e a reconhecermos a Tua voz em meio a tantos burburinhos e palavras vazias. E que o Teu Santo Espírito nos prepare para a Tua vinda em nosso meio e em nossas vidas. Amém. Convido para a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 24 a 33. Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa terra no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo?
De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa, respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. E Jesus lhe contou ainda outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Até aqui a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, palavra que nos servirá como base para a nossa meditação nesta manhã. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transborde em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos chegando ao final de 2020, um ano que entra para a história por ter transformado a história. Neste ano fomos desafiados e desafiadas a experimentar a reclusão ao extremo do seu sentido. Reclusão física, quando ficamos em casa, isolados. Reclusão psicológica, quando mesmo encontrando pessoas amigas, não podíamos dar um aperto de mão, um abraço. Era impossível ficar por um longo tempo conversando, tomando um café, tomando um chimarrão juntos. 2020 nos tem ensinado a ver a vida sob outra perspectiva. O evangelho que nós lemos há pouco também nos convida a lançarmos outra perspectiva sobre nossas vidas. As parábolas do joio, do grão de mostarda e do fermento trazem 3 importantes ensinamentos para a nossa vida, para a época em que iniciamos hoje. Primeiro, nós podemos preparar a lavoura da nossa vida para produzir um bom fruto, um bom trigo, boas sementes, mas pelas mais variadas circunstâncias, ela estará sujeita a produzir também o joio, ou seja, as sementes ruins. O nosso cuidado e zelo certamente farão diferença na qualidade da boa semente por nós produzida, mas precisamos estar atentos ao mal que nasce em nosso meio, ao nosso redor, especialmente porque trigo e joio são sementes muito, muito parecidas. O segundo ensinamento, extraído da parábola do grão de mostarda, nos mostra que não existe obra pequena demais quando Deus a abençoa. Assim como uma pequena semente
pode se tornar algo grande e frondoso, as nossas ações, todas são importantes e necessárias para o reino do nosso Deus. Na lógica do grão de mostarda, não é o que pensamos poder fazer, mas o que Deus faz com e através das nossas vidas, dos nossos dons a serviço. Por fim, o fermento. Esse trecho nos ensina que quando permitimos, Deus toma conta de toda a nossa vida. A mudança em nós acontece por completo, da mesma forma que Deus nos chama, a mim e a ti, para transformar o mundo. De novo, não precisamos nos preocupar com grandes feitos, mas com ações que façam o Evangelho fermentar as nossas relações, o nosso testemunho e, acima de tudo, o nosso viver. Queridos irmãos e irmãs, o Advento é um tempo a ser observado pela ótica do Evangelho. Somente assim conseguiremos ver ele se desenvolver em meio ao mal que cresce junto, observando pequenos atos sendo transformados em grandes obras enquanto contagiam o mundo com fé, com amor, com esperança e com paz. O reino de Deus, que veio a nós em Jesus Cristo, nascendo simples numa manjedoura, encontra um mundo perdido, desolado, desfocado, mas encontra também um vasto campo, onde irá crescer e frutificar. Em meio à loucura que vivenciamos, existem ainda sinais de sanidade e esperança, e o tempo de Advento é um destes sinais. A pandemia ainda não foi vencida, a vacina ainda não obteve a aprovação final, mas nós já conseguimos vislumbrar prazos mais palpáveis, e isso também é um sinal de esperança. No ano em que tivemos poucos cultos e encontros presenciais, celebrar o Advento é um dos maiores passos de fé que nós podemos dar. Que o nosso bom Deus nos conceda um abençoado tempo de espera, de preparo e de celebração do seu nascimento entre nós. Amém. Convido a cantarmos juntos o hino Então se verá. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente
Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Quero te convidar mais uma vez para aquietar, silenciar e assim em oração, conversarmos com o nosso Deus. Oremos. Bondoso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos imensamente por esse lindo tempo de advento que inicia. É um tempo de mudarmos a decoração das nossas casas, um tempo de organizarmos tudo que nós tínhamos, pensando no Natal, um tempo que, apesar da pandemia que nos deixa tantas incertezas, podemos perceber que o nascimento de Cristo se aproxima, que tu chegas mais próximos de nós, que tu vem com teu amor, na humildade e na simplicidade, para tocar dentro dos nossos corações. Nós te damos graças por esse ano que passou, apesar dos pesares, pela saúde que temos e pelas forças e pela fé que tu nos dá para enfrentarmos todas as dificuldades do nosso dia a dia. Agradecemos e louvamos por esse momento de culto, de celebração, porque estamos reunidos e reunidas através do Teu Santo Espírito, orando para que possamos estar presencialmente em culto o mais breve possível. Enquanto isso não acontece, que estas celebrações aqueçam os nossos corações e nos mantenham firmes na nossa fé. Escuta, Senhor, a oração destas Tuas filhas, destes Teus filhos que falam contigo, porque te conhecem, te reconhecem como Pai amoroso e cuidadoso. Tudo mais que nós temos a elevar em oração a Ti, nós fazemos unindo as nossas vozes e orando como o Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queiram receber a bênção de Deus, que a bênção de Deus, que faz novas todas as coisas, venha sobre nós e renove em nós a esperança de um novo tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixe a luz de Cristo brilhar na tua vida e através dos teus atos. Que seja abençoada a tua semana. Amém. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger para sempre e sempre e sempre. Que a